Você já viu o filme Escola de Rock? Bem, o vídeo de hoje é quase uma aula que apareceria nesse filme. Se você ouve rock, principalmente os mais antigos, dos anos 70 e 80, provavelmente não percebeu algo em comum entre muitas dessas bandas. Elas odeiam a escola. Ou pelo menos é o que parece. Talvez a mais clássica de todas, Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, tenha chamado a sua atenção logo de cara quando abordei esse tema. Mas temos também Alice Cooper com School's Out, Nirvana com School, e até nos dias de hoje podemos ver bandas abordando esse tema de uma forma semelhante, como My Chemical Romance, do Teenagers, e I'm Just a Kid, do Simple Plan. No Chemical Romance é mais uma sátira de como a sociedade e a escola tratam o adolescente como um problema, e o Simple Plan traduz uma frustração do jovem perdido entre a escola e a família. Mas afinal, por que os roqueiros odeiam a escola? Primeiro vamos entender como eles se sentem e o porquê. Para isso, vamos analisar School, do Nirvana, que aborda bem a questão do sentimento na música. Se você olhar a letra da música, ela é extremamente simples. Assim como a sua parte instrumental, que rapidamente gruda na mente, é repetitiva e vazia. É basicamente isso que faz muitos roqueiros odiarem a escola. Apesar do rock, especialmente no século passado, ter construído a fama de ser combativo em relação às autoridades, sendo classificado na época de seu surgimento como uma música de rebeldes, criminosos e adolescentes revoltados, o verdadeiro problema nunca foi com as autoridades em si, mas com a normalidade. E é aqui que entra o termo punk rock. Originalmente, punk era uma palavra depreciativa, usada para se referir a prostitutas ou mais tarde a jovens malandros, pessoas consideradas inúteis pela sociedade. Nos anos 70, críticos musicais americanos começaram a usar punk rock para descrever bandas cruas e agressivas de garagem. Com o tempo, o movimento abraçou esse nome como um símbolo de rebeldia contra essa autoridade dos críticos e contra também o que seria o convencional da música naquela época, transformando uma palavra pejorativa em algo que os definia, algo até que um certo grito de liberdade para o grupo. O mundo em que vivemos, ele é recheado de padrões, e toda a sociedade se dedica a te manter dentro desse padrão. Isso, por consequência, ele mata o ambiente criativo. Se você quer ser um advogado, um contador, um administrador, viver nesse ambiente talvez pouco importe para você. Mas pense em alguém que quer ser músico, cozinheiro, pintor, arquiteto. Profissões onde a criatividade é a alma do negócio. Está em uma escola onde todos vestem o mesmo uniforme, fazem trabalhos sobre o mesmo tema, estudam as mesmas matérias e leem os mesmos livros. Pode ser uma verdadeira tortura para um cérebro criativo. Ele não quer se vestir diferente por rebeldia. Ele quer se vestir diferente porque ele se sente diferente. O problema que muitos roqueiros têm com a autoridade pode estar associado a 2 pontos. O primeiro, os professores como uma referência de autoridade dentro da escola. Eles são os principais agentes de correção dos alunos. É função deles manter os estudantes dentro do padrão da instituição. Isso faz com que, mais tarde, outras figuras de autoridade lembrem a imagem do professor, aquele que tenta manter a criança no padrão. Outra possível e muito provável
causa é a forma como as crianças eram criadas no século passado por seus pais e até hoje são. O que mudou foi apenas o padrão a ser seguido, mas a lógica continua a mesma. Como diria Freud, o problema muitas vezes está na figura autoritária dos pais, que podem ser os primeiros opressores de qualquer comportamento diferente. Tudo isso, somado ao fato do rock ser socialmente mal visto, criou uma legião de odiadores das escolas e das autoridades no geral. Mas sabe por que eu digo que o problema dos roqueiros não é exatamente com a escola ou os símbolos de autoridade, mas sim com a morte do ambiente criativo? Porque o rock, no geral, com uma menção honrosa ao heavy metal, é considerado, depois da música clássica, o estilo musical mais complexo e difícil de executar. A parte instrumental costuma ser extremamente elaborada. As letras, em sua maioria, abordam temas profundos como críticas sociais, filosofias e eventos históricos. Mesmo as músicas mais simples costumam ter uma boa estruturação. Claro, existem rocks ruins, como em qualquer estilo musical, mas olhando o panorama geral, o nível de complexidade é muito alto. Toda essa sofisticação exige muito estudo por parte das bandas. Os roqueiros, em sua maioria, são músicos excepcionais, tanto no domínio da teoria musical quanto na prática, e frequentemente dominam vários instrumentos, incluindo o uso da própria voz. Então, como podem pessoas tão estudadas em um tema serem contra a escola ou figuras de autoridade? Até porque quando o assunto é música, eles próprios são as autoridades. Um roqueiro dizer que odeia a escola é o mesmo que uma pessoa com doutorado em determinada área de conhecimento afirmar que a escola não serve para nada. No fim das contas, o rock ele nunca odiou a escola em si, mas aquilo que ela pode simbolizar, a prisão da criatividade. E é exatamente isso que muitos músicos têm tentado dizer há décadas. Não oprimam a criatividade dos seus filhos. Afinal, já dizia o Offspring na música The Kids Are Alright, as crianças não estão bem. Às vezes, seu filho não é rebelde, ele é apenas oprimido, obrigado a viver dentro de uma caixa. E talvez você mesmo nunca tenha sido rebelde, só nunca foi compreendido.